Este termo Bíblia, ele é originado do grego biblion. Ela significa conjunto de livros, né? Então, a Bíblia é um conjunto de livros. E eu gostaria de começar falando da Bíblia, detalhando um pouco mais a Bíblia. Gostaria de te deixar ciente e consciente que a Bíblia não é Deus, que a Bíblia não é santa. Santa é a palavra de Deus que está contida, escrita nos livros da Bíblia. Então você não precisa se preocupar em, eu vou ler a Bíblia no banheiro, vou ler a Bíblia no quintal, vou deixar a Bíblia em cima do carro. É claro que é algo que tem um valor, né, sentimental, um valor literário, um custo mesmo, você tem que cuidar, mas não nesse sentido de endeusar ou fazer com que o seu Deus se torne a Bíblia, ou seja, o conjunto de livros, os papéis, né, que são as folhas. Isto não é Deus. Então são 66 livros distribuídos no Novo e no Velho Testamento. No Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. Aí você pode estar perguntando, o que é testamento? Testamento, para a gente ter uma ideia melhor do que quer dizer testamento, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, testamento traz uma ideia de acordo, de aliança, de pacto. Então, o Antigo Testamento é a aliança, é o pacto, é o acordo, né? E a forma com que Deus estabeleceu que seria o relacionamento e o tratamento com a sua criação, com o homem. E o Novo Testamento também traz essa ideia de nova aliança, de concerto, de pacto, só que aqui já feito num modelo um pouquinho diferente com Jesus Cristo, ok? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Qual a idade da Bíblia? A Bíblia tem em torno de 3.500 anos. Ela foi escrita ou teve seu início em 1500 a 1400 anos antes de Cristo. Então aí até hoje, anos 2020, a gente conta em torno de 3.500 anos. Ela foi escrita durante um período entre o início, o primeiro livro, né, e o último livro, num período mais ou menos de 16 séculos. Então, a diferença de tempo, quando começou e quando terminou, a gente está falando aí em 16 séculos, é muito tempo, não é verdade? Está falando aí de 1.600 anos, mais ou menos, para se concluir os textos da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes. Nós chamamos a Bíblia de Palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens que Deus escolheu e inspirou. Por isso ela é a palavra de Deus. Ela foi compilada, o Velho Testamento foi compilado, para você entender o que é compilação. Compilação é você juntar tudo que foi escrito, juntar todos os livros. Então nós estamos falando de 39 livros. Então esses 39 livros foram ajuntados em cerca de 300 anos antes de Cristo, o Velho Testamento, né? E o Novo Testamento, ele foi compilado no ano 397 depois de Cristo. Então nós estamos falando aí de um intervalo de mais de 600 anos de compilação de um livro para outro. Depois é que eles foram compilados juntos, o Novo e o Antigo Testamento, que se tornaram o que chamamos de Bíblia hoje. Agora, detalhando um pouco mais o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. 39 livros compõem o Antigo Testamento e esses 39 livros foram escritos por cerca de 31 autores diferentes. E a mensagem, se nós fôssemos sintetizar ao máximo, chegar ali
há uma mensagem central do Antigo Testamento, a mensagem é que Jesus virá. Ou seja, todos os livros, toda a história, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Por que que aponta para Jesus? Porque quando Deus criou o homem, e Deus deu livre-arbítrio ao homem, ele pecou, e nós conhecemos essa história, muito conhecida, né? O pecado de Adão, de Eva. Já ali, logo imediatamente, aquele momento, Deus prometeu que Jesus viria, ou que viria o Salvador, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, né? Então todo o Velho Testamento, todos esses livros, de alguma forma, ele conta a história do povo, ou até as profecias do Velho Testamento apontam para a vinda de Jesus. Então nós falamos que a mensagem do Antigo Testamento a mensagem central é anunciar e falar sobre a vinda de Jesus. Estes 39 livros estão divididos em 4 grupos, né? O primeiro grupo é a lei. Nós chamamos de a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que também é chamado de Pentateuco. Nestes 5 primeiros livros da Bíblia, estão contidas ali as leis, ou seja, como o povo deveria se comportar, reagir diante de Deus, caminhar, enfim, nós chamamos de Pentateuco, ou livros da lei. Dando continuidade aqui ao nosso conhecimento mais detalhado sobre o Antigo Testamento, depois do Pentateuco, né, ou dos 5 primeiros livros que fala sobre a lei, aparecem os livros, que são 12 no total, que fala ou conta a história do povo de Deus, né? Conta toda a trajetória, toda a história, fala sobre o período da teocracia, que foi quando Deus estabeleceu os juízes, né, entre o povo, para que esses juízes, a partir da vontade da lei estabelecida por Deus, eles fossem acompanhando e julgando ali as situações, as causas entre os povos. Então fala que é o período da teocracia, porque era um período que o povo vivia totalmente debaixo da lei direta, estabelecida e condicionada por Deus. E depois vem o período da monarquia. O que é o período da monarquia? O período em que já havia encerrado o período de juízes, a condição, a administração do povo, a governabilidade era o sistema de monarquia, ou seja, passou a existir reis como Saul, Davi, Salomão, enfim. E depois tem também o período da divisão do reino e do cativeiro, é quando o povo de Deus, e ali formou-se o reino de Judá, Israel, enfim, o povo foi dividido em reinos. E até o período que foram para o cativeiro, também o período pós-cativeiro, são todas ali histórias contidas nestes 12 livros, muitas histórias que trazem muitos aprendizados, enfim, muita coisa boa para a gente aí aprender. E depois vem o que nós chamamos de livros poéticos, né, ou poesia, que são 5 livros que traz aí toda uma questão poética, que também através das muitas poesias a gente consegue aí tirar aprendizados. Ok? Então um pouco mais aí sobre o Velho Testamento. Velho Testamento que se encerra com os livros proféticos, né? Ou as profecias, ou os profetas. O que é uma profecia, né? Uma profecia é um anúncio de algo que ainda não aconteceu, futuro. Então, os profetas tinham como missão trazer mensagens de Deus aos reis, aos povos, anunciar coisas futuras ou acontecimentos futuros para que o povo então tivesse e se aplicasse em suas vidas, tirar melhor proveito aí dessa relação de Deus, das suas caminhadas. Nem sempre elas foram observadas, em alguns momentos sim, outros não. Quando observadas, amém. Quando não observadas, o povo aí sofria a consequência. Então são os livros proféticos, né? Ou os livros dos profetas.
Existem ainda duas divisões desses livros, que são os profetas maiores e os profetas menores. Entende-se como um profeta maior e menor, não aquele que tem mais valor, ou mais peso, ou mais importância, não. Os termos maiores e menores são alusivos ao tamanho dos livros e à extensão do ministério profético, ok? Então, está mais relacionado a isso, não em grau de importância, um é maior que o outro pela importância, não é isso, né? Então, as profecias, assim como toda a palavra de Deus, é comprovada pela própria palavra de Deus. Depois, com a vinda de Jesus, com a chegada de Jesus, aí então começou-se a escrever os livros da Bíblia do Novo Testamento. Então são 27 livros no total. Estes 27 livros foram escritos por cerca de 9 autores. Por que a gente fala cerca? Porque tem um ou outro que não ficou totalmente provado quem foi exatamente. Mas é claro que se tem aí o entendimento e por evidência se atribui a um escritor, né? Então cerca de 9 autores escreveram o Novo Testamento. Foi escrito em grego e a mensagem do Novo Testamento é: Jesus veio. O Novo Testamento ele é dividido em 4 grupos. Nós chamamos esses 4 grupos, o primeiro de biografia. Biografias são os evangelhos, também chamados de sinópticos, ou seja, evangelhos são livros que contam, na sua maioria, os mesmos acontecimentos. É como se fossem repetições, um repetindo ao outro. Mas o interessante, muito interessante do evangelho, desses 4 evangelhos, que eles foram escritos por pessoas diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são detalhes que cada um traz que nos ajuda a leitura dos 4 a um entendimento mais completo do Evangelho. E a grandeza disso é que esses detalhes de cada um, segundo o ponto de vista e tudo que os envolve, completa e faz com que a gente enxergue o melhor do conteúdo dos evangelhos. Depois vem o livro que nós chamamos de livro histórico, ou que conta a história, que é o livro de Atos. O livro de Atos, ele vai contar em detalhes o que aconteceu depois da morte de Jesus, aonde desceu a descida do Espírito Santo, o poder atribuído aos discípulos, o início da igreja, onde Pedro começa ali a pregação, enfim, os apóstolos, muita história bonita, muita história de poder, muita história que vai te ensinar e vai te ajudar a crescer muito no entendimento da igreja, né? Depois vem as epístolas. O que são epístolas? Epístolas são cartas enviadas às igrejas. Os apóstolos, como Paulo, enfim, outros, eles foram viajando e pregando o evangelho e aonde Deus os permitia e mandava, e eles iam pregando o evangelho e depois, né, como uma forma de reafirmar ou lembrar ou marcar para aquele povo o evangelho, eles depois escreveram as cartas, né, para cada uma daquelas cidades ou regiões por onde passaram. Então são as epístolas ou cartas. Depois vem o livro de Apocalipse, né, que nós chamamos o livro da profecia. É o livro escrito por João, onde o João foi tomado por Deus e Deus então revela detalhes do futuro para João. É um livro um pouquinho mais complicado para o entendimento, né? Porque se trata de profecias, de coisas que iriam acontecer, algumas já aconteceram, outras estão por acontecer, enfim, é o livro da profecia, o livro de Apocalipse, ok? Então aí a gente fecha essa ideia da estrutura, da composição da Bíblia.
Dicas para a leitura da Bíblia. Eu já ouvi muita gente falar: a Bíblia é complicada, é difícil ler a Bíblia, eu não entendo direito as coisas. Então aqui vai algumas dicas aí para você começar a ler a Bíblia, tirar um melhor proveito da Bíblia. Bom, a primeira dica para você ler a Bíblia é você orar antes, né? Se ela é a palavra de Deus, se nela está contida a palavra de Deus, nada melhor do que você dedicar um tempinho de oração para falar com aquele que escreveu essa palavra, para que ele te ajude a compreender, a entender melhor o que está escrito, né? E a segunda dica é ler com atenção, né? Sempre que você puder, tiver condições, leia com atenção, ou seja, deixe as coisas que estão no teu entorno num segundo plano, ou até mesmo se você tiver como se isolar um pouquinho, buscar uma separação para que você não desvie a sua atenção. Outra dica é leia ou não leia apenas para cumprir uma meta de leitura. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes você fala para você mesmo ou para alguém, um amigo seu, um irmão, até a igreja: eu vou ler a Bíblia em 6 meses. E aí sai lendo ali um versículo, um capítulo atrás do outro, emendando uma coisa atrás da outra só para cumprir. Não leia apenas para cumprir meta. Leia com compromisso, é a outra dica. O que é ler com compromisso? É ler buscando realmente aprender e absorver alguma coisa, e não ler como um livro comum qualquer. Uma outra dica é a persistência. Vai chegar momentos em que durante a sua leitura você não vai entender o texto, aquele texto, aquela parte, né? Isso pode te desanimar. Não pare, continue a tua leitura. Se for o caso, tem algumas anotações, dependendo da tua Bíblia, que vai fazer com que você encontre um outro texto, um texto correlato, ou seja, que vai te ajudar a entender aquele texto ou aquele versículo. Mas mesmo se você não entender, não desanime, persista, que lá na frente talvez você encontre a resposta do que você leu em um determinado momento. Outra dica é: pare sempre em conclusão de um capítulo ou de um assunto, nunca assim no meio ou de repente. Sempre procure encerrar um assunto ou encerrar um capítulo, porque isso vai te ajudar na hora de retornar, tá certo? E outra dica até para facilitar o retorno, é anotar bem onde você parou. Põe um marca-página, enfim, faça uma anotação ali para você voltar no ponto correto. Outra dica: faça perguntas, anote o que lhe chamou a atenção. Como eu disse aqui desde o início, não se preocupe em escrever na Bíblia, você não vai estar arriscando Deus, você não vai estar manchando Deus. Aquilo ali é papel, é a Bíblia, são livros. Então aí faça anotações, coloque perguntas. Se de repente você for numa dúvida, coloque uma pergunta para em outro momento, ou para você de repente fazer para alguém, ou até mesmo fazer para Deus em oração aí, para que Ele te ajude a entender aquilo. E a última dica de hoje é que você priorize a leitura do Novo Testamento, né? Tem muita história bacana, é legal a gente saber como tudo começou, como Deus criou o homem, como as coisas aconteceram, toda a história, as leis, mas isso está um pouquinho distante da nossa realidade, né? Embora seja algo extremamente importante que nós precisamos ler, pesquisar, entender, mas a gente pode fazer isso um pouquinho adiante. Vamos ler o Novo Testamento para entender um pouco melhor acerca de Jesus, acerca da história da igreja, da igreja constituída, iniciada por Pedro no livro de Apóstolos. Então você pode começar a ler o livro de Atos, como você pode começar a ler pelos evangelhos, na ordem que eles estão ou não. Enfim, priorize o Novo Testamento. Mas você pode intercalar. A Bíblia, ela não foi escrita de forma cronológica, ou ela não está escrita conforme os acontecimentos. Ela foi dividida por setores, estruturada por assuntos.
e por cenários. Não é nessa ordem que os livros estão que as coisas aconteceram necessariamente. Ok? Então não adianta você falar, não, eu vou ler do primeiro ao último livro para que eu tenha uma melhor compreensão. Não, a Bíblia não está estruturada assim. Ela está estruturada por temas, ela está estruturada para que a gente tenha, depois desse conhecimento, uma melhor visão, interpretação e compreensão da Bíblia. Então você pode ler qualquer livro, mas priorize aí priorize o Novo Testamento. E a última dica que eu quero te dar é a seguinte: é muito comum a gente, ao ler um livro e a Bíblia, a gente achar que, poxa vida, eu li ontem, já esqueci o que eu li. A Bíblia, ela funciona um pouquinho diferente, né? No Evangelho de João 14:26, tem um versículo que diz assim: e o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, isso Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito e tudo o que está escrito. O Espírito Santo é quem vai fazer com que você, na hora que você precise, necessite, essa mensagem ou o que você leu venha à sua mente, venha ao seu coração, para que você se posicione dentro da vontade de Deus. Então é importante que você saiba, não se esqueça, se você orar antes, a tua compreensão vai ser melhor, o teu entendimento. Se você concluir também orando, isso vai fechar, como se fosse blindar a tua leitura. Essa oração antes e depois vai blindar essa leitura. E o Espírito Santo, na hora que você precisar de um destes ensinamentos, o Espírito Santo, segundo a própria Bíblia, em João 14:26, vai fazer com que você se lembre aí, ou lembre de tudo que aprendeu e de tudo que você leu e aplique sobre a tua vida, tá certo? Então que Deus te abençoe, é muito bom saber que você chegou até aqui, e se você chegou até aqui é porque o teu interesse vem crescendo acerca de quem é Deus, conhecer Jesus, conhecer a salvação. Isso é muito importante, muito bacana, então vamos continuar juntos, tá certo? Bom, para finalizar, já aconteceu comigo e alguém de repente me perguntar por que eu acreditava na Bíblia, né? É, tudo que envolve Deus envolve fé, né? E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Então, crer em Deus, crer na salvação, crer nas promessas de Deus, crer na própria Bíblia, também é uma questão de fé, né? Mas existem várias evidências que nos ajudam a compreender e ainda aumentar a nossa crença na Bíblia, né? Por exemplo, esse versículo de Pedro, 2 Pedro 1, 2, 1, ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, a própria Bíblia confirma a inspiração e a veracidade da Bíblia. Então a Bíblia é comprovada pela Bíblia. Uma coisa também que é milagrosa é a perfeita harmonia e unidade da Bíblia. Foram cerca de 40 pessoas diferentes em 16 séculos. Sabe o que é 16 séculos? 1.600 anos do início até o final, sem computador para fazer correlação, ligar um texto no outro. E a Bíblia tem perfeita harmonia. Ou seja, um livro que foi escrito lá no início, ele confirma, reafirma e tem uma relação e uma harmonia com o último livro da Bíblia. Enfim, essa perfeita harmonia, um outro sinal de que ela é um milagre de Deus. A Bíblia também foi validada por Jesus. Jesus, quando entrou no templo, ele pegou a lei, o livro da lei, o Velho Testamento, e leu como sendo a palavra de Deus.
Uma outra evidência também é o cumprimento de várias profecias contidas na Bíblia e que ao longo do tempo foram acontecendo, como a própria profecia que anunciava a vinda de Jesus Cristo, né? Um outro fato também é que a Bíblia é sempre nova, inesgotável, escrita há mais de 3.500 anos atrás, o primeiro livro, e a gente lê ela como se fosse e tivesse sido escrita hoje. E a cada vez que a gente pega para ler, a gente descobre coisas novas, valiosas, interessantes. É um outro milagre da Bíblia. E uma outra é a questão da familiaridade da Bíblia. A Bíblia, por mais que existam culturas, povos, regiões, características diferentes no planeta inteiro, a Bíblia é familiar a todos os povos. Ela não trata com distinção, ela foi feita para todos, em todos os cantos da terra. Então a Bíblia é um milagre de Deus, não tem como não acreditar na Bíblia. E acreditar na Bíblia é indispensável para que você a leia de fato, considerando que é a palavra de Deus. Porque a partir do momento em que você acredita que ela é a palavra de Deus, você passa a acreditar em tudo que Deus fez, falou e estabeleceu como bom para a sua vida, para a nossa vida. Então a Bíblia é a palavra de Deus, foram escritas por homens inspirados por Deus, portanto a palavra de Deus contém e nos traz e nos ensina, nos orienta e nos ajuda a conviver com Deus e nos dias de hoje através do Espírito Santo. Amém?